Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo no canal Pensar Matemática. Hoje eu venho trazendo a sugestão da minha aluna Bárbara, aluna de Cálculo 2. Ela pediu para eu fazer esse problema aqui, então eu vou compartilhar com todos. O problema é esse aqui, ó. Já coloquei com o timbrezinho do nosso canal, olha que bonito, ó. Tá bem personalizado o problema, hein? Bom, o problema diz o seguinte: use integral de funções de uma variável para mostrar que o volume do tronco de cone circular reto com altura h e raio da base inferior r e raio da base superior r é dado por πh sobre 3, que multiplica r ao quadrado mais r mais r ao quadrado. Vamos lá, então? Começamos com a figura. Então, vamos começar com a nossa figurinha aqui, para a gente entender o que é um tronco de cone. Então, tá aqui, ó, a figura está aqui. Como você pode ver, aqui, ó, veja, raio da base R, da base maior, da base menor R, é a altura H, conforme está no enunciado, certo? Então, vamos trabalhar com isso aqui. Veja bem, ele pediu para usar a integral de uma variável. Então, o que acontece? Nós não temos essa figura pronta ainda. Se eu vou usar a função de uma variável, nós vamos pensar numa figura plana, de forma que a gente vai fazer algo com essa figura plana para virar esse tronco de cone. Ou seja, nós vamos pegar algo assim, ó, aqui, ó, rascunhando. Nós vamos pegar um segmento de reta e vamos girar esse segmento de reta. Na hora que a gente tirar esse segmento de reta, nós vamos ter o tronco de cone. Aí nós vamos usar o método da seção transversal, que você pode encontrar lá no livro do Sturt, volume 1, no capítulo 6, seção 6.2. Então, vamos lá, ó. Vamos começar, então, fazendo essa planificação. Primeiro, vamos pegar a figura aqui, ó. Veja bem, para que eu tenha, né, raio R na base superior e raio R na base inferior, veja, eu quero fazer um segmento de reta exatamente com essas propriedades. Então, o que acontece? Neste ponto que está aqui, ó, eu vou ter que ter uma distância aqui de R, não é isso? Olha lá. E neste aqui, R. Essa distância aqui, ó. Ok, aí, e a altura H, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Para começar, se eu pegar esse segmento de reta com essas propriedades que eu coloquei e eu girar em torno do eixo Y, eu vou formar o tronco de cone que eu quero. Aí nós vamos usar o método da seção transversal. Mas antes de fazer isso, antes de fazer o giro, vamos entender como que é essa reta aqui, ó. Essa reta ela vai passar por um ponto, vou chamar de ponto A, e um ponto B. Quais são as coordenadas do ponto A? Veja bem, ó, as coordenadas do ponto A. Quem que é o x do ponto A? É a medida de R, tá vendo? E o y do ponto A é quem? É o H. As coordenadas do ponto B, ó lá, o x do ponto B é o R, e o y do ponto B é 0, correto? Então, primeiro de tudo, para a gente começar o nosso problema, vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto A pelo ponto B. Bom, a equação reduzida da reta é da forma ax mais b. Como eu tenho dois pontos por onde essa reta passa, então eu vou determinar o coeficiente angular. Quem são os pontos por onde a minha reta passa? Olha lá, ó. Ela passa pelo ponto RH e pelo ponto B, R, 0. Então, quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser a diferença do y aqui, H menos 0, sobre a diferença do x, né? R menos R. Isso aqui deu H sobre R menos R. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso coeficiente angular. Muito bem. Só por curiosidade, talvez seja uma curiosidade interessante, você fala assim, mas veja bem, isso aqui é uma reta decrescente. Então, o coeficiente angular dela tem que ser negativo, de fato, né? O H é positivo, mas o R é menor do que o R. Então, R menos R, isso aqui é negativo, tá vendo? Então, está tudo coerente. Bom, uma vez que eu achei o coeficiente angular, vamos determinar o coeficiente linear dessa forma. Veja, eu já tenho o A, e aí eu vou substituir. Pega qualquer um dos dois pontos e substitui na reta. Eu vou pegar esse ponto, R e 0, então quer dizer que onde tiver a letra X eu vou pôr R, onde tiver a letra Y eu vou pôr 0, né? Aqui, ó, 0, H, R, R, no lugar do X eu ponho o quê? R. Correto? Então, ou seja, H vezes R sobre R menos R, você passa para o outro lado. O B é menos H vezes R
sobre Rzinho menos Rzão. Se você quisesse falar assim, então eu posso inverter aqui, colocar Rzão menos Rzinho para assumir crescimento? Pode, mas eu vou deixar assim, tá? Então, por hora, a nossa equação da reta vai ser aqui, ó, coeficiente angular x mais menos aqui, coeficiente linear h Rzão sobre Rzinho menos Rzão. Essa aqui é a equação desta reta aqui, tá vendo? Claro, como equação de reta, ela prolonga-se, tá vendo? Só que eu vou trabalhar, eu vou controlar isso na hora de eu colocar na integral, sabe? Então, eu sei quem é essa reta. Se eu pegar essa reta e girar em torno do eixo x, então vamos pegar a própria figura que nós estamos aqui, ó. Vamos trazer para cá, ó, a nossa figurinha que está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um espelhamento dela, tá vendo? Um espelhamento. Olha que legal, ó, fazendo um efeito de espelhamento aqui do recurso aqui do programa, ele espelhou mesmo, lá, ó. O R e o H estão invertidos, tá vendo? Interessante, né? Só que eu vou apagar isso aqui, que eu estou interessado só na figura mesmo, tá? Aqui, ó. Ele fez o espelhamento, então vou aproveitar o espelhamento aqui já feito. Vou encaixar aqui, ó, para você entender perfeitamente o que vai acontecer, ó. Então, ó, fiz o espelhamento. Na hora que eu girar, vai acontecer isso aqui, ó. Olha, preste atenção, o giro. O giro, então, vai fazer algo assim, ó. Estou girando. Diminuir um pouquinho aqui. Veja bem, tá vendo, ó? Eu fiz o giro. Agora, isso aqui vai me dar uma areazinha dessa aqui, tá vendo? Na hora de eu dar o giro. Essa areazinha aqui, ó, ela tá me dando aqui, ó, para uma altura, uma certa altura y, tá vendo? E o raio é um x, tá vendo? Então, eu tô com a função inversa. O raio, veja, o raio bate aqui na minha reta, tá vendo? De 0 até a reta R. Mas um x. Eu tenho a reta y como função de x. Como raio, eu quero o x como função de y. O que acontece? Eu vou fazer o y variar de 0 até h. Quer dizer que em cada valor de h eu vou ter um disquinho desse. Eles vão ficar sendo empilhados até aqui. Veja, eu vou calcular a área de um disco modelo e depois, na hora que eu passar a integral é uma soma de Riemann. Então, eu vou somar essas áreas. Somei todas elas empilhadinhas até aqui em cima. Então, quando eu somei todos esses discos, só que observe que, ó, subi um pouquinho, olha lá, o disco é outro, tá vendo? O disco é outro. Subi mais um pouquinho, o disco é outro. Subir, até que chegar aqui em cima. Aqui em cima é outro disco. Então, ou seja, para cada y, você tem um disquinho diferente. Quando você somar todos empilhadinhos, você tem o volume. Correto? Então, qual que é o meu projeto agora? É determinar uma área dessa daqui, ó. Uma área de um disquinho desse aqui, ó. Uma área de um disquinho desse. A área do disco, veja, ele vai variar em y, tá vendo? Para cada y eu tenho um disquinho diferente, não é? Então, é uma área em função de y. Se é uma área em função de y e é um disco, quem que é o meu raio? Veja, o meu raio é um x, veja, um x que é dado em função de y. Só que eu sei quem que é o limite aqui, o raio, a parede aqui onde vai bater aqui, do centro até o limite extremo, que é onde está o meu raio. É um ponto da reta, tá vendo? Que nós construímos. Quer dizer, então, que o x que eu tenho aqui é um x como função de y, função inversa dessa reta aqui. Ou seja, nós vamos inverter. Aqui eu estou y como função de x, eu vou escrever o x como função de y. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente faz isso. Então, a gente sabe que a área é π raio ao quadrado, só que o meu raio aqui é um x. Olha lá, ó, πx ao quadrado. Aí você fala assim, mas não é a área de y, não é a de y? Sim, a de y. É por esta razão, olha lá, ó. O x é uma função de y, então esse aqui é π x de y. O x, neste caso, é a variável dependente, o y é a variável livre. Porque eu inverti a função, tá vendo? Então, eu vou inverter essa função aqui. Nós vamos pegar essa função que você está vendo aqui e vamos inverter. Então, vamos calcular a inversa. A inversa da reta é 2 pontos. Vamos inverter. Passa esse termo para cá, ó, y mais hr sobre r menos rzão. E aqui eu tenho hx sobre rzinho menos rzão. Veja só.
Esse h que está aqui, eu vou passar ele dividindo. O que é passar dividindo? Eu vou dividir ambos os lados, tá vendo? Eu vou dividir ambos os lados por h. Se eu dividir ambos os lados por h, lá vai ficar y sobre h. Aqui eu vou ficar hr, vai ficar assim, né? Ó, hr sobre h, estou dividindo por h, tá vendo? Aí eu vou cortar esse h. E aqui, se eu estou dividindo por h, eu vou cortar esse h. Tá vendo? Aí corta esse h. Certo? Então, ou seja, vou apagar isso tudo aqui. Como é que nós estamos aqui? Y sobre H mais R sobre Rzinho menos Rzão igual X sobre Rzinho menos Rzão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou agora multiplicar por Rzinho menos Rzão. Os dois lados da equação. Se eu multiplicar por Rzinho menos Rzão, aqui vai ficar, ó, Rzinho menos Rzão sobre HY, tá vendo? Mais esse daqui com esse daqui vai cortar, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Rzão sobre... Tá vendo? Aí eu corto. Então, não precisa escrever ele, né? E nesse aqui também. Nesse aqui vai cortar com esse. Pronto. Então tá aqui. O x de y é Rzinho menos Rzão sobre HY mais R. Então eu inverti a função. Então a função que vai ser o meu raio aqui, ó. Cadê ela? Aqui eu vou colocar este x que você tá vendo aqui, ó. Então assim, se eu pegar, ó, a área de y, quem que é a área de y? Daquele disquinho, é π vezes x, quem que é o x? Aqui, ó. Vou colocar o valor do x aqui ao quadrado, não é isso? Então, isso que você está vendo aqui é a área de um disco, um disquinho, para cada y. Tá vendo? Para cada y. Então, vamos voltar lá. Dá um pause aqui nessa imagem, anota aí, que eu vou voltar lá em cima para você acompanhar comigo. Fotografou? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Você pega um disquinho desse aqui, ó, quando o H, olha, veja, quando o Y é 0. Então, se o Y é 0, olha lá, ó, colocou o Y igual a 0, zerou isso tudo aqui. Vai ficar R ao quadrado π. Então, você tem a área desse disco aqui quando o Y é 0. Aí, você movimentou o Y um cadinho. Você já tem outra área. Movimentou o Y mais um cadinho. Tem outra área, tá vendo? Para cada Y, você tem uma área. Bom, então vamos fazer todas essas áreas empilhadinhas e vamos somá-las. Mas vamos somar de onde para onde? Bom, o y variando de 0 até a altura aqui em cima, até h. Se eu fizer de 0 até h, eu empilhei todos esses disquinhos até lá em cima e, portanto, eu vou ter o volume do tronco de cone. Tudo bem? Então, olha, vou voltar com esse para onde ele estava. Esse disquinho para onde ele estava. Entendeu como é que é? Então, vamos lá fazer as contas, ó. Eu tenho a área, tá vendo? Logo, agora o volume. Quem que é o volume? O volume, né? O volume do tronco de cone vai ser a integral, veja, uma soma de rima. É uma integral da área de y, dy, certo? Cada y, com o y variando de 0, lá da base, até lá em cima no topo, que é a altura h. Isso aqui vai me dar o volume. Cada área dessa é um disquinho. Se eu estou integrando essas áreas, eu estou aplicando a soma de rima, ou seja, eu estou somando todas essas áreas empilhadinhas, com o y variando de 0 até h, ou seja, com o disquinho lá na altura 0 até o disquinho lá na altura máxima h. E vou estar somando todas elas. Isso é uma soma de rima, certo? Então, com isso, eu vou calcular o volume do tronco de cone. Muito bem, vamos agora fazer as devidas substituições. Então, eu tenho integral de 0 a h. A minha área é isso tudo que você está vendo aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, dy. O que nós vamos fazer agora? Então, tá vendo? Esse termo todo aqui está ao quadrado, vamos aplicar o método da substituição. No método da substituição, então, ó, vamos fazer o seguinte, chame de u, o quê? Rzinho menos Rzão sobre h, y mais r. Tá vendo? Ó, tudo isso aqui eu tô chamando de u. Então, quer dizer, onde está esse negócio todo aqui dentro que vai virar u, tá vendo?
Então vamos lá, hein? Vamos calcular o diferencial u. Quem que é o diferencial u? Bom, o diferencial u é a derivada dessa função aqui vezes o diferencial da variável, no caso, y. Quem que é a derivada disso aqui? Veja, a derivada, você tem a derivada da soma, derivada do primeiro, derivada de y é 1, então 1 vezes a constante, derivada do rzinho é 0, porque ele é constante, diferencial da variável, que no caso é o y. Então, o diferencial u é a derivada disso aqui vezes o diferencial da variável, que no caso é y. Então, a derivada disso deu isso, diferencial y, está aqui. Quer dizer, então, que, ó, vou passar esse termo para o outro lado, onde tiver o diferencial y lá na minha integral, eu vou transformá-lo em h, r menos rzinho du. Correto? Além disso, eu já vou fazer uma coisa que sempre o pessoal pergunta, sempre o pessoal fica na dúvida. Eu vou fazer de uma vez. Na integral que eu vou montar, quais serão os limites de integração? Atenção! Nessa integral que você está vendo, quem que está variando? O y. Na integral que eu estou fazendo a substituição, quem varia agora é o u. Então, eu tenho que trocar os limites de integração para a variável u. Então, quer dizer o seguinte, o u não é isto que está aqui? Então, vamos lá. Quando o y vale 0, que é o primeiro limite de integração aqui, tá vendo? Qual é o valor de u? Então, vamos lá. Ó. Quando o y é 0, quanto que vale o u? Vou fazer bem devagarzinho para você que está estudando cálculo 2 não ter mais esse tipo de dúvida. Aqui, ó, onde está o y, eu coloquei 0. Zerou isso aqui, somou com r, quem que é o u? Vai ser r. Então, lá na hora de eu formar a nova integral, o limite de integração de baixo aqui, na integral em du, vai ser r. Agora, vamos calcular o de cima. Então, você pega de novo aqui, ó, quando o y for h, então, você vai colocar aqui ó, no y, h. Então, quem que é o u? Bem devagarzinho para você não precisar voltar nisso aqui, viu? Ó, onde estava a letra y, eu coloquei h. Olha, o h cortou aqui, ó. Então, você tem r menos rzinho mais rzão, cortou aqui, ó. Então, quem que é o meu u? O meu u vai ser rzinho. Então, eu agora sei quem é o limite de integração, o menor e o maior. Logo, vamos fazer a substituição. Veja, o volume do tronco de cone vai ser a integral. Quem que é o limite de baixo? Rzão. O limite superior aqui, rzinho. Eu tenho na minha expressão π. Isso tudo aqui vai virar u. Tá vendo? Eu chamei de u. Então, ó, π. A expressão toda u ao quadrado. E onde está o diferencial de y? Ele vai virar h sobre r menos rzão. Então, du. h sobre r menos rzão, du. Correto? Veja que quem está variando é o u. Então, o h, o rzão, e o rzinho, o rzão e o π são constantes. Então, eu posso colocá-los para fora da integral. Então, π, h sobre rzão menos rzinho menos rzão. Integral de rzinho, rzinho, u ao quadrado du. Uma coisa que eu sempre comento é que às vezes a pessoa fala assim, mas vem cá, o rzão, no contexto, não é maior do que o rzinho? Não é estranho essa integral rzão, rzinho? Quer dizer, a rigor, né? Tinha que ser o menor, do menor para o maior, não é? Então, se eu fizer essa troca, eu posso trocar os limites de integração? Posso, perfeitamente. Quando eu faço isso, eu troco o sinal da integral. Ah, mas ela vai ficar negativa, isso é volume. Pois é, lembra que o rzinho menos rzão, aqui, ó, eu falei, ó, isso é negativo. Então, vai ficar o negativo com o negativo, isso vai ficar positivo. Então, se você quiser, você pode colocar, né, para ficar coerente. Veja, rzão menos rzinho é menos, concorda comigo? Rzão menos rzinho, certo? E aqui na integral, eu vou fazer menos, invertir os limites de integração, ó, u ao quadrado, tá vendo? Bom, agora você tem menos dividido por menos mais, então a minha expressão ficou π h sobre integral de rzinho até rzão, agora ficou coerente, tá vendo? Essa integral nós sabemos, é u ao cubo sobre 3, com a variação do u de rzinho até rzão. Então, vamos lá, né? Aplica o teorema fundamental do cálculo, temos πh rzão menos rzinho, ficou rzão ao cubo sobre 3 menos rzinho ao cubo sobre 3. Tá certo? Muito bem. Aqui, ó, eu ainda posso dar uma melhoradinha e colocar assim, né? Ó, πh rzão menos rzinho
Veja, os denominadores são iguais, então eu posso escrevê-lo como r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, tá vendo? Muito bem. Agora, você falou, acabou, né? Bom, acabou. Mas você falou, mas não ficou no formato que está pedindo o problema, não é? Porque, ó, vamos lá no comecinho. Pedi para provar isso, ó. πh sobre 3, ó, o 3 apareceu, o h, o π, mas o nosso meiuca lá não é isso aqui, não. Pois é. Aí nós vamos lembrar de um detalhezinho. Nós vamos aplicar uma propriedade aqui, ó, lá de fatoração, que é a diferença de dois cubos, certo? Qual que é a diferença de dois cubos? Então, vamos aplicar aqui, ó, diferença de dois cubos. Qual que é a diferença de dois cubos? Veja, a ao cubo menos b ao cubo é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab, mais b ao quadrado. Em primeiro lugar, você fala assim, por que isso é verdade? Multiplica aqui, ó, termo a termo, que você vai chegar aqui, tá? Você chega aqui. Isso, mas se você fala assim, ah, mas eu queria entender como é que eu saio daqui para chegar aqui. Você pode pegar e fazer uma divisão polinomial desse polinômio aqui por esse polinômio aqui, que você consegue também, né? Você pode pesquisar alguma coisa relacionada com isso, de divisão polinomial, que você consegue, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer? Pega a nossa expressão, ó, onde está r ao cubo, r ao cubo, menos r ao cubo, eu tenho, ó, r ao cubo, menos r ao cubo. Então, ficou r menos r ao quadrado, r, ou r, mais r, né, ao quadrado. Tá vendo? Muito bem. Aí, ó, você vai falar, logo, o volume do tronco de cone, como que ele tá aqui, ó. Fazer um copia-cola aqui, ó. O volume do tronco de cone tá aqui. Isto que você está vendo aqui, ele vai dar lugar a isso aqui, ó. E aqui, ó, r menos r, você pode simplificar aqui embaixo. Portanto, aqui, ó, eu tenho πh sobre 3, né? No nosso problema, ele colocou, lá na pergunta do problema, ele colocou r primeiro, mas tá tudo somando aqui, então a ordem dos fatores não vai alterar a soma. r ao quadrado. Esse é o volume do tronco de cone, conforme se pretendia demonstrar. Vamos dar uma destacadinha. Então, esse é o nosso vídeo sobre o volume do tronco de cone. Espero que tenha resolvido a dúvida de vocês. E é isso aí. Um abraço a todos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. E se você ficou até esse momento no vídeo, eu vou dar uma palhinha para você. Enquanto eu explicava, eu falei assim, pensando bem, eu vou explicar para ele como é que faz aquela questão lá da diferença de dois cubos, tá? Se você ficou com dúvida, por que a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado? Bom, como é que a gente faz isso? Bom, você vai ter que ter alguns conhecimentos prévios também. Matemática, sempre você tem que alguma coisa entender de outra coisa. Eu vou te explicar o básico disso aqui. Vamos pensar o que é a diferença. Aqui, ó, o cubo da diferença. Isso aqui é binômio de Newton. Se você não souber binômio de Newton, comenta aqui nos comentários, ou então pesquisa aí sobre binômio de Newton, que é muito simples de fazer, triângulo de Pascal, muito rápido de fazer. Mas por binômio de Newton, o que é o cubo da diferença? É o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, né? Bom, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos destacar, vamos pegar este termo que está aqui, esse termo que está aqui, passar para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó, no membro eu tenho a ao cubo menos b ao cubo, que é esse aqui, ó. O a ao cubo vai ficar aqui e esse aqui vai se juntar ao outro que está do lado de lá. Então, do lado de lá, manteve. E aí, como eu passei menos 3a ao quadrado para o lado de lá, vai ficar mais 3a ao quadrado b. Como eu passei mais 3ab para o lado de lá, menos 3ab ao quadrado. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta expressão que você está vendo aqui, ó, e vou dividir ambos os lados, que é o que eu falei com vocês, né? Eu não quero pegar esse aqui e escrever como esse produto. Então, aqui, ó, isso aqui está multiplicando. Então, eu vou pegar isso e dividir por a menos b, né? Vamos dividir ambos os lados por a menos b. Então, vou dividir aqui por a menos b, aqui por a menos b, aqui por a menos b. Certo? Dividir os dois lados.
Certo? Tudo bem? Aqui deixa eu deixar mais explicadinho para você. Como se eu tivesse isso aqui, ó. Ó, dividido por A menos B. Como eu tenho uma soma, então eu posso colocar um denominador para cada um. Então eu vou colocar o denominador aqui, A menos B. Seria um para esse e um para esse. Só que esses dois aqui eu vou juntar, então eu vou colocar um denominador só para eles. Tá? Muito bem. Vou deixar quieta a expressão. Aqui eu tenho A menos B ao cubo dividido por A menos B. Então, ou seja, se eu tenho ao cubo em cima e uma parcela idêntica embaixo, eu vou simplificar. Cortar um de cima com um de baixo. Então, em cima ficou A menos B ao quadrado. Neste de cá, eu vou colocar o 3, que é um fator comum, o A, que é um fator comum, e o B, que é um fator comum, em evidência. Se eu colocar em evidência, aqui, ó, 3, o A e o B, o que sobrou aqui? Só o A. Coloquei o 3, o A e o B em evidência, menos B. Tá vendo? Porque o B aqui está ao quadrado. Dividido por A menos B. Cortei aqui também. Sobrou o quê? A menos B ao quadrado mais 3AB. Tá vendo? Desenvolve isso aqui, ó. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se você tem menos 2AB mais 3AB, então isso resulta em A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Correto? Isto é igual ao quê? Isso aqui, né? Ó. Isto é igual a isso que está aqui. Se eles são iguais, esse que está dividindo aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Eu fiquei com A ao cubo menos B ao cubo é igual a menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Te recomendo chegar até como um desafio para você, um exercício para você. Faça agora com mais. Pega aqui, ó, A mais B ao cubo. Aí vai ser o cubo do primeiro mais 3A ao quadrado mais B ao quadrado, todo mundo mais. Faz o mesmo procedimento com mais e vê o que dá aqui. Vê qual é a mudançazinha que vai aparecer aqui. Tá bom? Então agora sim, agora eu despeço de você. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.